O Evangelho de Mateus que ouvimos nos traz uma catequese sobre uma palavra assim mais difícil, a teologia da glória. Sobre a glória, quando falamos da glória humana, certamente todos nós entendemos. E a gente gosta da glória, nós gostamos de ser glorificados. Ou uma linguagem assim mais laica, gostamos de ser elogiados, que é a mesma coisa. No entanto, o Evangelho fala-nos sobre a transfiguração, que é a teologia da glória, que é a mesma coisa. E essa teologia da glória é uma catequese que Mateus está propondo à comunidade primitiva. Normalmente, a nossa catequese, a que nós damos ou recebemos, nunca tem se preocupado sobre a glória do Senhor. E quando nós falamos da glória de Jesus, da glória de Deus, nós pensamos talvez coisas assim um tanto absurdas, exageradas, coisas fora do mundo material. E esta catequese da glória, em geral, nunca nos tem chegado. E você pode talvez observar agora que talvez você nunca, ou talvez uma ou outra vez, ouviu falar sobre isso. Embora vamos à missa todos os domingos e todos os anos nós lemos esse texto, mas talvez a gente, nós pastores, pregadores, nunca acabamos tocando de fato sobre este assunto. Tanto Jesus, ele é glorificado como Deus, claro, o Espírito Santo, como nós também um dia seremos glorificados. Só que a nossa glorificação fica na relação pós-morte. E como é algo que vai acontecer só depois que eu morrer, então talvez é por isso que nós protelamos, deixando para mais tarde ou para nunca, esse tema sobre a glorificação. No entanto, a catequese do Evangelho de hoje nos faz alguns questionamentos que são fundamentais. Por quê? Primeiramente, para que nós não tenhamos uma ilusão milenarista, isto é, que essa glória vai acontecer um dia, e certamente o dia que eu morrer, e mais certamente se eu ainda for para o céu. Como o céu me é dado de graça pela salvação em Jesus, no entanto, ainda resta a minha parte humana. Eu tenho que fazer o meu esforço para conseguir o céu. E é por isso que essa ideia chamada milenarista, ela é muito comum dentro da igreja. É o que nós chamamos isso numa linguagem comum de espiritualidade, ou de uma espiritualidade alienante. Isto é fora do mundo, fora da nossa realidade. E aí nós vamos então à catequese. Pois bem, Jesus tem 12 apóstolos, um grupo grande de discípulos, mas Jesus escolhe somente três apóstolos: Pedro, João e Tiago. E aí você que faz catequese, você poderia se perguntar, por que Jesus não escolheu então os 12 para mostrar a sua glória? Será que os outros 9 não necessitavam de entender a glória de Jesus? Pois é, este que é o nosso questionamento de catequese. Esses 3, no entanto, eles eram judeus da gema,
Isto é, judeus legítimos. Um judeu legítimo, no entendimento de Jesus, entenderia o que iria acontecer. O cenário da transfiguração. O catequista Mateus, ele vai formando a sua aula, ele vai organizando a sua disciplina e vai mostrando à comunidade como isto vai sendo resolvido, entendido e catequizado. O Evangelho lembra que Jesus pega esses três e os leva a uma alta montanha. A alta montanha é o símbolo da oração perfeita. Jesus, ele sempre foi à montanha rezar. A montanha era o lugar primordial da oração. Lá no Antigo Testamento, as pessoas, quando queriam rezar bem, elas não iam ao templo, elas iam à montanha. Porque a montanha tinha uma conotação geográfica, né, mais próxima do céu. Aquela ideia que Deus está lá em cima, a montanha atingiria muito mais próximo de Deus. Pois bem, aí o evangelista vai fazendo a sua catequese. Pois bem, o fato de levar os três para a montanha, de certa forma, não é lá grande coisa. O problema é o que vai acontecer. Naquela cena, Jesus não diz nada para os discípulos, Jesus não os prepara, Jesus não vai dizer para eles o que eles vão fazer na montanha, mas ali Jesus se transfigura. O que é transfigurar? Transfigurar é uma ideia mística, uma ideia luminosa que o evangelista teve para mostrar a estes três a necessidade de antever, antes da morte, o que depois da morte iria acontecer. Isto é dado a poucos, a muitíssimo poucas pessoas podem antever tudo isto. Por isso que o texto, ele trabalha de forma assim iluminada. Diz o Evangelho que o rosto de Jesus brilhou, né? E sua roupa, até a roupa, ficou mais branca do que a neve. E aí você já vai entendendo a cena, não é? Diante desse espetáculo, que é um espetáculo escatológico, que é um espetáculo milenar, que é um espetáculo fora de série, o que acontece com os discípulos? Você poderia pensar que a gente poderia ficar rezando, né? Você pode observar nessas cenas que aparecem por aí, das chamadas manifestações de Nossa Senhora, né? Que é tudo assim, coisa inventada, né? A primeira ideia, o primeiro gesto desse pessoal que diz que vê Nossa Senhora é ficar de joelho e rezando. Porque você fica estupefacto, você fica admirado com aquele cenário extra, fora de série, e tudo aquilo que excede o meu racional, e cria em mim um impacto muito grande, porque é normal. Por isso que toda espiritualidade impactante atrai pessoas. Você quer atrair pessoas? Começa a fazer milagres. E aqueles milagrão, e marque hora para que os milagres aconteçam. Aí todo mundo fica impactado. É o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou atônito. Pedro ficou espantado. É interessante porque tinham três, mas só Pedro ficou atônito. E os outros? Por que será que os outros não ficaram admirados? Porque o Evangelho não diz que os outros ficaram também admirados.
Porque o Evangelho cala-se e não diz nada sobre Tiago e João, mas sim sobre Pedro. Porque Pedro era o objeto no qual Jesus tinha que se revelar a ele e mostrar para Pedro, porque Pedro necessitava ter mais força para enfrentar o que de repente iria acontecer. E quem dos três traz Jesus? Pedro. O mais fraco tinha que estar mais fortalecido na fé. Por isso que a transfiguração de Jesus não é um fato somente de espiritualidade, mas de fortalecimento da vontade daqueles três homens e particularmente de Pedro. Esse Pedro que fica atônito, ao invés de elogiar, ao invés de fazer uma oração, ao invés de adorar Jesus transfigurado, ele não fez isto, nenhum dos três fez. Ele falou: ó, Senhor, mano, o negócio é muito bonito mesmo. Nós vamos fazer 3 tendas. Nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e para Elias. É interessante que nesse fato, irmão, para quebrar o vínculo de uma espiritualidade alienada, aparece ali 2 homens, Moisés e Elias. Porque se a espiritualidade da transfiguração de Jesus fosse uma coisa extraterrena, nós estaríamos totalmente equivocados, e o evangelista também. Mas não, ali aparecem 3 pessoas, para mostrar que tanto Moisés como Elias, os 2 representam as tábuas do Antigo Testamento e a profecia. Não existe igreja, não existe espiritualidade sem profecia e sem obediência aos mandamentos da lei de Deus. É fácil, irmão, criarmos uma espiritualidade alienante. Hoje nós vivemos o impacto deste mesmo gesto atônito de Pedro. Hoje nós vemos uma igreja onde se faz muitos encontros, muitos acampamentos, muitos retiros, muitos carnavais com Cristo, muitos rebanhões, muitas novenas, muitas missas de cura, muitas unções, muitos pastores que pregam milagres e maravilhas e pregam portentos extraordinários. Você vê isso pela televisão e tudo isso faz com que as pessoas fiquem atônitas, admiradas, espantadas, estupefadas. Elas ficam com o queixo caído de tanta admiração. Ah, você pode me dizer: mas padre, isso não é importante? Não tem importância nenhuma, irmão. Pode tirar seu cavalinho da chuva, você pode voltar para a sua casa decepcionado, porque isso não vai adiantar absolutamente nada. Este que é o desafio da transfiguração de Jesus e da glória de Jesus. Jesus precisava mostrar isto aos 3 apóstolos, porque somente esses 3, com exceção de Tiago um pouquinho, tiveram um papel fundamental do que iria acontecer daquele momento em diante. E esses 3 tinham que estar preparados. E a começar de Pedro. Pedro foi o primeiro a trair Jesus. Quando lá na situação mais complicada, né, quando Jesus era sendo condenado, ele estava bem lá atrás, seguindo o cortejo dos que iriam condenar Jesus, e alguém percebe que Pedro era um deles. E fala para Pedro: você também é um deles? Não sou desse grupo não. Nem conheço esse homem aí, ó. Pedro que viu Jesus transfigurado, irmãos. Traiu Jesus.
Mas Pedro chorou sangue, lágrimas de sangue mais tarde, quando ele entendeu o fora que ele havia dado, o medo que Pedro passara. Pedro entendeu isso. Por isso que o Evangelho continua dizendo que quando eles tomaram um susto, claro, né? Que você vê Jesus ressuscitado é quase para morrer. Aliás, Santo Agostinho diz que quem conseguir ver Deus em vida morrerá, de tanta luz e de tanta transparência de Deus. Por isso que lá no Antigo Testamento, Deus nunca se revelou de rosto aberto, sempre de rosto coberto, porque a gente não pode ver de fato a glória de Deus, nem a glória de Jesus. O texto diz que quando passou essa cena, os discípulos desmaiaram. Desmaiar significa ficar perplexo, tão fora de si, que quando eles acordaram, o que viram? Somente Jesus. Irmão, na vida espiritual, só Jesus basta e mais ninguém. Nós vivemos um tempo onde nós buscamos muitas coisinhas, muitas sobremesas para a nossa espiritualidade. E nada disso interessa ou deveria interessar. Facilmente nós nos convencemos com coisinhas, com conversinhas, com oraçõezinhas bonitas, e nada disso deveria nos interessar. Facilmente nós caímos na arapuca, na esparrela de pessoas sábias que nos iludem. E quando os discípulos acordaram, somente viram Jesus. Você que está aqui na Assembleia, irmãos, quem você está vendo ultimamente na sua vida de espiritualidade? Quem você coloca como fundamental no seu dia a dia? Por isso que Jesus termina o Evangelho dizendo: olha, não conteis nada disto a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Se você quer uma espiritualidade verdadeira, coloque Jesus como o centro dela, e tudo demais não terá nenhuma importância se a gente não tiver Moisés e Elias como os nossos orientadores. Essa palavra do Evangelho toque a sua vida e você descubra a glória de Jesus, a glória de Deus, e comece a partir de hoje viver a glória que um dia ressuscitado todos nós iremos usufruir desta mesma glória do Senhor ressuscitado.